Olá, sejam bem-vindos ao Martin Mix, no episódio onde a conversa é totalmente no feminino e junta duas profissionais de marketing a trabalhar em multinacionais estrangeiras em Portugal. Inês Veloso, diretora de marketing e comunicação da Randstad Portugal, foi desafiada pela nossa equipa a vestir a pele de jornalista e escolheu para entrevistar a Filipa Remígio, também ela diretora de marketing e vendas na Artesana Portugal, trabalhando marcas tão diferentes como a Chico e a Control na categoria dos anticoncepcionais. Parece desafiante, não é? E é esta capacidade de criar e gerir estratégias tão opostas que está também por detrás das motivações que levaram Inês Veloso a querer provocar esta conversa. Mas não só. Vamos então ouvir quais as razões para este convite. A Filipa é uma força da natureza. Primeiro como pessoa e mais ainda o grande desafio que tem nas mãos, ou seja, trabalha duas marcas completamente diferentes, uma marca muito mais conservadora, muito mais focada em crianças e outra marca com uma linguagem muito mais divertida. Portanto, acho que vai ser muito giro conhecermos como é que uma pessoa trabalha e divide o seu dia com tons tão diferentes, mas que todos fazem tanto sentido. Vamos misturar ideias? Mas vou, estava longíssimo, admito. Pensei em vários casos, mas não cheguei. Esta mudança foi não gostar. E tu? Por que não tu? Claro que sim! Ação! Então, Filipa, vamos começar se calhar pela parte mais fácil, que é das tuas marcas. Control e Chico, não tem nada a ver? Ou tem tudo a ver? Essa pergunta surge em 90% das vezes em que eu estou com alguém que se apercebe que nós temos as duas marcas. Eu acho que os outros 10% têm vergonha de perguntar. Para nós, enquanto grupo, faz todo o sentido, porque o Grupo Artesana, que é um grupo italiano, mas é um grupo que tem no seu portfólio uma série diversificada de marcas, que são marcas que todas elas têm a ver com o cuidar, todas elas têm a ver com a saúde, dirigem-se a diferentes targets. No caso do Control, dirige-se a adultos, no caso da Chico, por exemplo, dirige-se a crianças, no caso da PIC, que é outra marca que temos, também dirige-se, neste caso já mais à terceira idade, mas são todas marcas que todas elas se dirigem ao bem-estar, não é? Tem aquela preocupação do cuidar e do bem-estar. Portanto, para nós, o Control, nessa ótica, faz todo o sentido. Dentro da empresa e a trabalhar essas marcas, nós, em termos de marketing, temos equipas separadas, obviamente, porque são dois estilos de comunicação completamente diferentes e aí sim, dois targets completamente diferentes. Agora, essa pergunta aparece sempre. Até porque há aquela ideia, não é? Quando não compram Control, vão para a Chico. Exatamente, nós normalmente dizemos que quando começamos a ter a falta de consumo na Chico, furamos. Claramente. E como é que se gera? Porque tu, na verdade, acabas por ter equipas e pedir aqui, quer estes conceitos criativos, porque tu, no fundo, tens muitas pessoas a trabalhar contigo, quer na parte da comunicação, quer na parte do ponto de venda. Como é que são os teus desafios de conseguir ter a certeza que às vezes não te tornas conservadora quando olhas para a Chico e não te tornas demasiado à vontade. Exato. Quando olhas para... Não, isso é uma excelente pergunta, porque efetivamente, para já o facto de termos equipas separadas ajuda. No caso da Control, por exemplo, temos uma pessoa que é extremamente divertida e proativa e portanto, liga bastante bem com esta nova estratégia de comunicação que temos hoje na Control e que, inclusivamente, tem trazido resultados muito positivos. No caso da Chico, realmente, quer dizer, é um tipo de comunicação diferente e para uma altura de vida diferente. No meu caso, eu apoio muito também nas pessoas que trabalham e tento, de alguma forma, não me deixar influenciar por algum tipo de conceitos que possa ter, que é importante, não é? Nós temos sempre a nossa maneira de estar e, portanto, há aqui um equilíbrio muito grande. E depois trabalhamos também muito próximos das agências e procuramos agências que percebam bem e que se enquadrem bem na estratégia das marcas. São agências completamente diferentes, aquelas que trabalham a Control, as que trabalham a PIC e as que trabalham a Chico.
No caso da Control, no caso da Bang Bang, é uma agência muito jovem e que está completamente alinhado, não é, com este tipo de posicionamento. Portanto, eles próprios são os primeiros a não querer ser conservadores, não é? Às vezes temos que ser nós a ser conservadores por eles, porque é difícil, não é? Aquele tipo de comunicação é uma comunicação desafiante, mas há ali um equilíbrio e a linha é super ténue, não é? Quando falamos de sexualidade, é extremamente ténue e nós temos que passar, temos como marca, e marca líder já agora, não podia deixar de dizer isto, mas como marca líder temos a responsabilidade, não é, de sensibilizar o target para uma sexualidade responsável, mas por outro lado também não podemos ser boring, porque senão ninguém nos vai ouvir e ninguém vai querer saber de nós. E esta estratégia do humor, da subtileza, não é, do humor subtil, acabou por ser uma estratégia vencedora, mas que também tem um risco, porque se não tivesse este risco, deixava de ter piada. Já do outro lado, temos uma agência que se calhar também é mais conservadora e somos nós que temos de dizer as mães hoje são modernas, por acaso. E já agora, a agência que trabalha hoje, a Chic, é uma agência que começa por ser de social media. Sim. A origem deles está no social media, o que é bom, porque é uma equipa muito jovem também, de mães jovens. Desta proximidade muito maior do que nos canais mais tradicionais. E são as mães modernas, e depois é a abordagem, são as mães modernas, não é? Eu hoje, quer dizer, as minhas filhas têm 20 anos, eu não posso... E já falas mais para pais, não é? Que era uma coisa que se calhar falava-se menos, ou pai mesmo, ou não? Nós, antigamente, falávamos para a mãe e para o pai, não é? Aquela abordagem baby-centric. Hoje, e recentemente, alterámos o posicionamento, para um posicionamento muito mais atual, muito mais moderno, muito mais envolvente, que é o Parent More. O Parent More não tem uma tradução direta em português. To parent, no dicionário, é to take care of child or children. Não fala nem de mães nem de pais, não é? Fala em todas aquelas pessoas que rodeiam o bebê. Eu no outro dia havia uma frase que achei engraçadíssima e a frase era It takes a village to raise a child, ou seja, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E no fundo a tarefa de educar uma criança não é só do pai e da mãe, mas de todos aqueles que a rodeiam, não é? É uma viagem, no fundo é uma viagem partilhada. O contexto, exatamente. E é os avós, e são os educadores, e são todas aquelas pessoas que vivem, não é? De volta da criança e que têm esta responsabilidade de educar. E o nosso posicionamento é exatamente esse. Nós hoje, como marca, temos esta responsabilidade de falar de uma forma clara, de uma forma transparente, mas para todas estas pessoas. E diz-me uma coisa, estás-me a falar agora dos reposicionamentos de ambas as marcas, não é? Desta necessidade que elas tiveram de se atualizar, mas há aqui uma história ainda mais interessante do que essa, que é tu própria. Há pouco, eu fui ver o teu LinkedIn, como te disse, e quando fui ver o teu LinkedIn vi que tu tens uma vida também ligada a estas duas marcas. Como é que se vive duas marcas, evoluindo aqui em termos de carreira, mas não se perde a capacidade de reinventar a própria marca? Bom, eu entrei na Artesana já há muitos anos atrás e na altura entrei como júnior. Eu lembro-me que quando eu fui à entrevista e me disseram que eu ia ficar, o meu sonho era ficar com os brinquedos, júnior, super júnior. Mas os brinquedos para mim era assim, tipo, fantástico, não é? E na altura disseram, a pessoa que na altura era diretora de marketing, hoje é chairman, bom Filipa, tu vais ficar com colãs de descanso, a linha de segurança, que era tipo aqueles protetores de tomadas, e, muito importante, duchas vaginais e irrigadores, que eu na altura nem sabia bem o que era. Portanto, esta foi a minha primeira experiência. Bom, e a verdade é que depois, pronto, fiz o caminho normal, fui progredindo, fui tendo vários desafios. Hoje, e agora olhando para trás, ao longo destes anos todos, a verdade é que não fui só eu, não é? Fui eu e toda a equipa que trabalha comigo, que também não me deixa acomodar, não é? Nós próprios temos que nos desafiar, temos o headquarter que faz o mesmo caminho, não é? Eles próprios gerem a marca centralmente e nós cá temos esta preocupação muito de escutar também o consumidor, quer no caso da Chic, quer no caso da Control, são duas marcas muito fortes, não é? E portanto nós temos a clara noção enquanto marca que quando não estamos a superar as expectativas que nós de vez em quando também temos que superar, nós imediatamente temos o feedback de alguma forma. E já aconteceu, obviamente. Nem sempre corre tudo da melhor forma. Normalmente, são marcas muito íntimas as duas, não é? Muito próximas. Uma de um tema muito mais sensível, que nós, se calhar, culturalmente ainda temos aqui algumas barreiras a falar tão abertamente, e outra, quer dizer, um filho é um filho, não é? É um bem maior, seja como for uma criança.
E, portanto, tem esta proximidade, não é? Nós vamos apercebendo disso através do projeto de responsabilidade social do Chico da Vida. Quando um prematuro vai para uma unidade de neonatologia, é uma situação de risco, não é? É uma situação complicada. Nós, normalmente, todos os anos, antes da pandemia, nós fazemos visitas ao hospital para o qual doamos o material e temos esta oportunidade de fazer uma volta, uma pequena volta na unidade de neonatologia e ver os prematuros, o que é uma coisa absolutamente, nem sei muito bem qual é a palavra, uma coisa incrível. É incrível. Parte mais... Os avanços da ciência, aquilo que nos proporcionou é uma coisa incrível. Como é que as crianças nascendo tão pequeninas e com uma série de fragilidades conseguem, com o apoio das máquinas, mas dos profissionais de saúde que lá estão, é impressionante. É incrível. Do teu percurso e aqui nesta ligação às marcas e até ao grupo, assim, o momento mais marcante, daqueles que tu achas que foi... Não precisa de ser uma campanha, mas assim um momento. Não, essas nossas presenças nas unidades de neonatologia, indiscutivelmente. E outro momento marcante, sim, foi há 3 anos atrás, quando a marca Chico fez 60 anos. A marca ofereceu uma série de contentores de produtos para serem distribuídos numa série de associações. E na altura foram convidadas pessoas das várias filiais, não é? Fomos muito poucos, para estar com o Papa e para assistir de perto à homilia, e foi uma coisa absolutamente indescritível também. Noutra dimensão, mas absolutamente indescritível. Eu depois voltei, já vi o Papa na janelinha assim deste tamanho, portanto continua a ser emocionante, mas é diferente. Posso-te dizer também, e agora também noutra dimensão, não é? Dando o devido peso a cada uma das 3, mas acho que seria injusto da minha parte não o dizer, após quase 2 anos de pandemia, eu penso que as tuas equipas seguramente dirás o mesmo, a forma como nós vemos as equipas, depois daquele choque inicial de irmos todos para casa naquele fatídico mês de março, não é? A forma como nós vemos as equipas a respirar fundo e a tentar encontrar soluções para dar a volta, a forma como as pessoas trabalharam em conjunto, se entreajudaram, é fantástico. Esse também, lá está, noutra dimensão, é emocionante. Para mim foi extremamente gratificante. O melhor das pessoas, não é? É. Achas que este DC, o que é que vai ser? Vai ser mais centrado no teu cliente? Eu vou poder escolher se quer estar na loja e fazer aquele modelo tradicional, ou vai ser tipo caso modelo de IRS em que já só 1% é que pode ir lá com a papelica? Isso mudas alguma coisa, ainda te vão ligar. Não, eu acho que isto, como em tudo na vida, está no equilíbrio, não é? E a verdade é que assim que as lojas, a brick and mortar voltou a abrir, o e-commerce voltou a baixar, não para os níveis de antigamente, mas ficou ali a meio. Portanto, acho que sim, acho que nós todos percebemos que há muitas reuniões que podemos fazer através do Teams, não é? Menos viagens. Há muita coisa que nós podemos fazer através do digital, mas o consumidor vai querer sempre ver o produto. Portanto, não será nunca digital, até porque nós, então o português, não é? Nós somos muito emocionais, somos muito de loja. Agora, seguramente que há uma série de preconceitos que foram abaixo. Achas que tu próprio mudaste? Muito, ou não? Muito. Eu mudei imenso. O que é que... Onde eu mudei mais? Não, eu mudei imenso. Eu tinha uma preocupação imensa, aí penitencio-me, até porque já reconheci isso na empresa. Eu preocupava-me imenso com os horários, sou um bocado esquisita com os horários. Não é a questão das pessoas chegarem atrasadas, não é isso, mas eu acredito nos horários e no cumprir horários, e hoje descontraí completamente. Eu já sabia que tinha uma equipa fantástica, eu sei, mas efetivamente eles mostraram-me que não interessa a hora, a questão a fazer as coisas, porque as coisas estão lá, as ideias estão lá. Se uma das pessoas tiver que fazer a reunião do carro porque teve um problema qualquer, vai do carro. E nós encaramos isso com naturalidade. Quer dizer, há 2 anos, se eu tivesse uma pessoa a fazer uma reunião do carro, nem sei. Quer dizer, honestamente, não sei, não consigo fazer... Provavelmente a pessoa não ia, não é? Pois não ia. E, portanto, hoje temos continuamos a ser as mesmas pessoas que éramos, simplesmente temos uma abordagem à forma como trabalhamos diferente, mas com os resultados igualmente bons. 2 perguntas para fechar. Primeira, hopes and dreams.
ficas sempre a pensar, deixa-me lá ver, se eu faço um Hope and Dream pessoal, profissional. Para já, espero que isto acabe, a pandemia acabe, este tipo de restrições, e que nós possamos, acho que sim, pode ser por aí, que nós possamos voltar à vida que tínhamos e a fazer o Alive e a voltarmos a cumprimentar-nos com beijinhos, foi coisa que não fizemos. Pois é. Tenho imensas Faltam-nos saudades. os beijinhos ainda. Tenho imensas saudades de dançar e acho que todos nós precisamos de ter aqui alguma normalidade, de abraçar, não é? Os nossos entes queridos e os nossos amigos e de viver outra vez. Acho que voltamos todos a dar mais valor a isso. Sim, sim. Essa componente mais humana. E por isso, última, eu podia-te resumir aqui com uma canção muito popular, que é Eu Tenho Dois Amores. Não sei de qual gosto mais, de qual destes dois amores, Chico ou Controle, gostas tu mais? Isso é uma pergunta complicadíssima de fazer. Não sei, ocupam dois lugares diferentes, eu não posso responder a isso, honestamente. Porque seguimos a letra do Marco Paulo. Exatamente. E dizemos, não sei mesmo uma é de qual loira, outra é gosto mais. morena. Não, uma loira é outra morena. Portanto, ocupam dois lugares diferentes. E dois lugares bons. Dois lugares bons. Fazem todo o sentido. Fazem todo o sentido. Obrigada por teres aceito. Obrigada eu por me teres convidado. Estás a que horas? Fui realmente surpreendida, eu confesso que tinha pensado quais seriam as alternativas, mas fui completamente surpreendida. Isto foi um regresso ao passado, porque eu já fui jornalista, mas não há nada como voltar ao passado, mas com pessoas que eu admiro muito no presente e pessoas com quem gosto de estar. É pena ao limite de tempo, porque ficávamos claramente aqui muito mais tempo com a Filipa e havia muito mais coisas para dizer. Achei uma experiência divertida, indiscutivelmente divertida, e muito desafiante, porque não conhecia a identidade do entrevistador, portanto estava relativamente apreensiva com o que me esperava, mas gostei imenso. Aproveito também para agradecer à Empower Brands e à Inês pelo convite e pela experiência em si.